Pare tudo por 15 segundos. Feche a porta do barulho lá fora e me diga: quantas vezes você tentou pensar positivo, repetir afirmações, visualizar a conta bancária cheia e, mesmo assim, acordou no mesmo aperto? Agora, imagine-se diante de um cofre. Você sabe que há dinheiro, paz e oportunidades lá dentro. A chave existe, mas não é de metal. É uma palavra. Uma palavra proibida à lógica comum, capaz de reprogramar a mente e fazer o dinheiro correr até você em 24 horas, quando falada do jeito certo. Nos próximos minutos, você vai descobrir uma frase única, ensinada no espírito de Florence Scovel Shinn, que desativa a sabotagem da mente, rompe a resistência e inicia sinais concretos de mudança em até 24 horas. Não é truque barato, é lei espiritual aplicada com precisão. Quem foi Florence? Artista e professora que, em plena turbulência econômica do início do século XX e em meio a crises que arrasavam famílias, percebeu algo que poucos enxergavam. A palavra certa, dita do lugar certo, é um decreto, não um pedido. Enquanto o mundo balançava entre medo e escassez, ela ensinou pessoas comuns a falar na língua que o universo obedece: clareza, autoridade e não resistência. Talvez você já tenha tentado de tudo: pilhas de afirmações, roteiros de visualização, rituais, planners, e mesmo assim o coração aperta quando chega o boleto. Se você sente cansaço espiritual, frustração e desconfiança de si mesmo, este é o seu momento. Aqui não tem fantasia, tem método. E a melhor parte, não é complicado, não exige objetos, não pede que você repita 1000 vezes, nem que finja acreditar. Bastará declarar uma única vez, a partir de um estado interno específico, e depois descansar. Porque quando a palavra nasce alinhada, ela estabelece lei, e a realidade reorganiza os detalhes. Hoje você vai: 1. Entender por que suas tentativas anteriores falharam. 2. Reconhecer o sabotador invisível que trava seus resultados. 3. Receber a frase proibida. 4. Aprender o protocolo exato para que ela funcione sem esforço. No final, você não sairá com esperança frágil, sairá com um decreto selado. Respire fundo, sinta o centro do peito aquecer. Você está a um passo de sair do ciclo da luta e entrar no fluxo inevitável. A porta está aqui. A chave também. Quem é Florence? E por que sua voz corta o barulho até hoje? Florence Scovel Shinn nasceu artista e ilustradora. Vivia de cores, formas e aulas particulares. Até que vieram rupturas pessoais e um tempo em que o dinheiro parecia sumir da cidade. Em vez de desabar, ela observou. Pessoas que falavam de um lugar de certeza moviam circunstâncias. Foi quando trocou o cavalete por uma mesa simples, abriu um caderno e começou a ensinar uma descoberta ousada para a época. A palavra falada com fé é um comando legal no universo. Sua sala encheu. Cartas chegaram. Histórias de dívidas quitadas, empregos impossíveis, causas destravadas, não por sorte, mas por decreto consciente. Ela não pregava positivismo cego. Florence ensinava lei. Dizia que a vida devolve o que você estabelece com a sua boca e que a mente humana, quando não treinada, sabota esse processo com medo, pressa e repetição ansiosa. O segredo dela era simples e radical: falar uma vez, como quem assina um contrato, e descansar na certeza. Chamamos de proibida porque ela fere a lógica da escassez. Em vez de implorar por dinheiro, ela reprograma a mente para reconhecer o suprimento como direito, não como prêmio. Quando você declara a verdade espiritual em forma de ordem amorosa, a mente deixa de lutar contra e passa a obedecer. Resultado: você para de remar contra e o dinheiro corre até você, via canais naturais, pessoas, ideias, convites, soluções. É a diferença entre dizer, por favor, um dia, e decretar, agora, por direito. Pense na mente como um porteiro que segue regras antigas. Se você chega pedindo, ele barra.
Volte depois. Se você chega com credencial, ele abre. A frase proibida é essa credencial, um conjunto de palavras que desarma o porteiro, o ego medroso, ativa o subconsciente criador e alinha seu campo ao fluxo do suprimento. Contraste com crenças comuns que te travam. Dinheiro só vem com muito sofrimento. A mente associa receber a dor e desliga oportunidades para te proteger. Repetir 1000 vezes funciona melhor. Repetição ansiosa comunica falta, não fé. Eu não mereço. Culpa vira ordem interna de autossabotagem. Quando chega, você perde. Florence invertia o mapa. Receber é natural. Uma palavra com fé vale mais que 1000 com medo. E mérito aqui é alinhamento, não culpa. Por isso ela insistia. Você não atrai o que quer, atrai o que você é. Quando você é herdeiro no seu interior, os fatos lá fora se organizam. A psicologia chama de priming. Ao declarar uma verdade com emoção, você configura seus filtros de percepção, RAS, para notar e agir nas oportunidades certas. A neurociência mostra que emoção, place, intenção, geram padrões coerentes no coração e no cérebro, coerência cardíaca, melhorando decisão e timing. A física nos lembra do efeito do observador. O modo como você observa altera o que aparece. A fé sempre disse o mesmo com outras palavras. Seja feito conforme a tua palavra. Em resumo, consciência. Palavra reordenam seu campo de ação. E isso muda dinheiro, prazos e encontros. Um rio subterrâneo corre sob sua casa. A mente com medo fecha a torneira. O decreto certo abre a válvula. A água não vem por magia. Ela já estava lá. Você só libera. Se isso ressoou e você escolhe trocar pedido por decreto, vá agora aos comentários e escreva: Eu recebo meu suprimento por direito divino. Não digite mecanicamente. Escreva como quem assina um acordo com a própria alma. Declarações públicas fixam a intenção e ancoram sua mente para o que vamos fazer no próximo bloco. Funciona para gente comum? Sim, e é isso que você vai ver agora. 3 histórias diferentes. 3 portas que se abriram quando a mente parou de lutar e a palavra assumiu o comando. Florence acreditava que a fé não precisava de grandes provas, apenas de uma mente disposta a experimentar. E cada vez que alguém ousava testar seus ensinamentos, algo extraordinário acontecia. As histórias a seguir foram escritas em seus diários e nas cartas que recebia de alunos do mundo todo. Pessoas comuns que viram o impossível ceder diante de uma única frase falada com convicção. Primeiro, Clara, a florista que falava com as plantas, e o medo, Clara mantinha uma pequena floricultura no subúrbio de Nova York. Trabalhava muito, mas o dinheiro parecia escorrer pelos dedos. Um dia, leu no jornal um trecho de uma palestra de Florence. A mente acredita no que escuta repetidamente, até que uma nova voz a convença. Clara olhou para as flores murchas e disse em voz alta, quase rindo de si mesma: Tudo o que planto floresce, e o dinheiro floresce comigo. Falou apenas uma vez. No dia seguinte, uma empresa de eventos a procurou para decorar um casamento de última hora. O contrato equivalia a 3 meses de vendas. Ela escreveu para Florence dizendo: Não sei se as flores ouviram ou se o céu ouviu, mas algo respondeu. Segundo Samuel. O músico que achava que talento não paga contas, Samuel vivia tocando piano em bares baratos. Era talentoso, mas vivia endividado. Acreditava que dinheiro e arte não se misturavam, até que um amigo lhe emprestou o livro O Jogo da Vida. Ele sublinhou uma frase: A imaginação é a oficina de Deus dentro de você. Naquela noite, antes de dormir, Samuel fechou os olhos e decretou: A música que crio é ponte para minha riqueza divina. O dinheiro me encontra onde eu toco. 3 dias depois, foi convidado a compor jingles para uma agência de publicidade. Em um mês, quitou todas as dívidas. Mais tarde, ele dizia: A frase proibida não é feitiço, é afinação. Ela muda o tom interno e o mundo responde na mesma nota.
3. Lídia. A enfermeira que cuidava de todos, menos dela. Lídia trabalhava em plantões exaustivos e, embora cuidasse de vidas, sentia a própria se esvaziando. Quando conheceu o método de Florence, chorou ao ler. Você não pode dar o que não reconhece possuir. Naquela noite, diante do espelho do hospital, ela sussurrou: eu recebo com gratidão a abundância que sirvo aos outros. 2 dias depois, o hospital anunciou um bônus retroativo para a equipe, exatamente o valor que ela precisava para quitar o aluguel. Lídia escreveu: foi como se o universo dissesse: agora é sua vez de ser cuidada. 4. Elias. O marceneiro que acreditava ter nascido azarado, Elias tinha um pequeno ateliê herdado do pai. Vivia dizendo: nada dá certo para mim. Um dia, uma cliente deixou sobre a bancada um livro de Florence com uma dedicatória: a sorte é só a fé se lembrando de si mesma. Ele leu e, mesmo sem entender muito, falou alto: eu corto madeira, mas quem molda o destino é Deus. O dinheiro me obedece porque sou parte da ordem divina. Naquela semana, recebeu uma encomenda para um projeto de hotel, algo que nunca imaginara. Mais tarde, contou que o verdadeiro milagre não foi o contrato, mas a sensação de autoridade interior. Pela primeira vez, senti que o universo trabalhava comigo, não contra mim. Essas histórias são provas vivas de uma lei antiga. Quando a mente obedece à fé, a matéria obedece à mente. Nenhum deles precisou de sorte, apenas de um instante de clareza e certeza. Florence dizia: a fé é o curto-circuito do impossível. Essas pessoas descobriram o que a maioria ainda teme. O poder não está nas palavras que repetimos, mas na voz interior que finalmente acredita. Agora é sua vez de testar essa força. No próximo bloco, você vai conhecer a frase proibida, o decreto que enganou a mente condicionada, reprogramou o subconsciente e fez o dinheiro fluir de forma quase imediata. Florence dizia que a mente humana é uma atriz obediente, mas que muitas vezes atua no papel errado, o papel do medo. Ela acreditava que o verdadeiro milagre não era atrair dinheiro, e sim desligar o roteiro antigo de escassez que a mente repete em silêncio todos os dias. Por isso, antes de entregar a frase proibida, ela fazia seus alunos entenderem uma verdade simples. Você não muda o mundo dizendo novas palavras, mas mudando o lugar de onde elas são ditas. Então, feche os olhos por um instante. Imagine uma corda invisível conectando sua cabeça ao topo do universo, uma linha dourada, viva, pulsante. Pense que cada pensamento seu sobe por essa linha e vira comando. Agora, lembre-se, a mente que reclama envia pedidos confusos. A mente que ordena com serenidade cria destino. É isso que você fará a partir de hoje. Emitir uma ordem serena ao universo, usando o idioma que ele entende, o idioma da certeza. Escute com presença total. Essas palavras não são afirmação, são chave de reprogramação. Ditas uma única vez, com consciência, elas substituem séculos de crença herdada. O poder que criou o ouro, o trigo e a luz é o mesmo poder que me sustenta agora. Eu não busco o dinheiro. O dinheiro me reconhece como sua origem. Respire e sinta o peso dessas palavras atravessarem você. Não as repita como um mantra. Aceite-as como fato. Elas não pedem, não imploram. Elas lembram. Quando você declara que o mesmo poder que gera abundância na Terra também te move, você desativa o código da separação, aquele velho pensamento de que dinheiro é externo, distante, difícil. Aqui, o dinheiro deixa de ser um objeto e volta a ser o que sempre foi: energia em movimento, respondendo à consciência. O poder que criou o ouro, o trigo e a luz evoca o princípio da origem divina. Tudo o que existe nasceu da mesma fonte. Você inclui o dinheiro nesse plano sagrado, e isso cancela a culpa de prosperar. É o mesmo poder que me sustenta agora. Substitui a ideia de carência pela de herança. Não há lá fora.
Há apenas uma mesma substância em diferentes formas. Eu não busco o dinheiro. O dinheiro me reconhece como sua origem. Aqui está a reprogramação. Você quebra a hierarquia da escassez. O dinheiro deixa de ser o senhor. Torna-se servo da consciência. É como inverter o polo magnético. O que antes fugia, agora é atraído. Florence explicava. Quando o ser humano reconhece a fonte, as formas correm para servi-lo. 1. Momento ideal. Faça o decreto à noite, pouco antes de dormir. É quando a mente racional relaxa e o subconsciente está aberto. 2. Ambiente. Apague as luzes, sente-se ou deite-se. Imagine-se deitado sobre uma corrente dourada que o conduz. 3. Respiração. Inspire em 4 tempos, expire em 6. Isso simboliza: entrego mais do que peço. 4. Pronúncia. Fale apenas uma vez, lentamente, sentindo cada palavra vibrar no peito. 5. Silêncio. Após falar, não adicione nada. Fique em silêncio absoluto por alguns segundos. Esse silêncio é o enter espiritual, o envio da ordem. 6. Ação coerente. No dia seguinte, faça uma escolha simples que reflita abundância. Doar uma moeda, aceitar um convite, limpar um espaço da casa. A energia precisa circular. Florence era firme. A palavra é sagrada. Se dita por vaidade, ela se perde. Se dita por amor, ela governa. Use essa frase apenas quando estiver em estado de calma e gratidão. Não para testar, mas para selar uma decisão interna. E nunca use a força do decreto para competir, manipular ou provar poder. A lei responde à harmonia e pune o desequilíbrio com o próprio silêncio. Ela também alertava: não peça pressa. A pressa é o idioma do medo. O universo entende apenas o idioma da convicção. Hoje a ciência chama isso de coerência cerebral e cardíaca. Quando uma frase carrega a emoção verdadeira, o cérebro sincroniza com o coração e o campo eletromagnético do corpo se amplia. Essa vibração alcança pessoas, decisões e probabilidades que entram em ressonância com o seu comando. Na linguagem de Florence, isso se chama a lei do retorno instantâneo. Não é milagre, é matemática vibracional. Você envia uma mensagem completa, pensamento, emoção e certeza, e o universo devolve na mesma medida. Se você sentiu um pulso diferente ao ouvir essa frase, não ignore, é o seu campo reagindo. Curta este vídeo agora. Esse gesto é mais que um clique, é uma declaração energética de alinhamento. E compartilhe esta mensagem com alguém que precise sair da escassez mental. Florence dizia: a abundância se espalha quando é testemunhada. Cada vez que você envia esta verdade, ela se multiplica no invisível e, como um eco, volta multiplicada para você. Florence costumava dizer que a mente é um tecelão invisível. Cada pensamento é um fio, cada palavra, um nó de energia que prende ou libera o tecido da realidade. Quando você diz a frase proibida, você muda o padrão da tecelagem. Interrompe o fio da escassez e inicia o desenho da abundância. Mas por que isso acontece de forma tão imediata? Porque a mente consciente e o subconsciente não falam o mesmo idioma. A mente consciente raciocina, o subconsciente obedece. E o decreto espiritual é a ponte entre esses dois mundos. Quando você pronuncia: o poder que criou o ouro, o trigo e a luz é o mesmo poder que me sustenta agora. Você está se lembrando do princípio da unidade. Não existe um Deus do céu e outro da carteira. É o mesmo fluxo criador em expressões diferentes. A pobreza espiritual nasce da separação. Isso é divino, aquilo é material. A frase reconcilia esses mundos e devolve a mente ao estado de coerência com a fonte. Florence dizia: quando você vê Deus em todas as coisas correm para servi-lo. Esse reconhecimento gera o que ela chamava de lei do reflexo divino. Aquilo que você reconhece como sagrado em si passa a se manifestar também fora de si.
Você para de correr atrás da prosperidade e ela começa a te procurar, porque o externo nada mais é do que o espelho do interno em movimento. A neurociência moderna confirma: quando você fala uma frase carregada de certeza emocional, o cérebro cria um novo circuito neural e o sistema límbico envia sinais ao corpo de que tudo está resolvido. Isso reduz o cortisol, hormônio do medo, e libera dopamina, hormônio da realização. Seu corpo passa a vibrar como se o resultado já existisse e, para o subconsciente, o que é sentido é tão real quanto o que é visto. É por isso que o decreto de Florence não precisa ser repetido. A mente obedece ao sentimento dominante, não à quantidade de palavras. A física quântica também ecoa essa sabedoria. O observador não cria a realidade do nada. Ele colapsa a probabilidade mais coerente com sua vibração. Quando você afirma que o dinheiro te reconhece como origem, você muda o tipo de realidade que pode existir ao seu redor. As probabilidades de abundância, antes invisíveis, tornam-se acessíveis e evidentes. O método comum pede, espera, duvida, recomeça ansioso. O método de Florence declara, crê, descansa, observa o campo se reorganizar. Ela dizia: a fé não luta, a fé repousa em convicção. Quando você declara com fé, a mente entra em estado de coerência vibracional. O repouso interior é o sinal para o universo agir. Enquanto você duvida, interfere. Quando confia, permite. A dúvida sempre tenta negociar. E se não acontecer? E se eu me iludir? Mas Florence respondia: você já está manifestando. Apenas decida o que quer manifestar. A dúvida é fé invertida. É acreditar mais no obstáculo do que na solução. Por isso, quando o medo aparecer, não lute com ele. Observe-o e silencie. Repita internamente: eu já decretei. A lei está a serviço. O tempo é apenas a forma como o invisível escolhe se organizar. Enquanto você mantém a vibração do já é, as peças começam a se mover e o resultado chega como se tivesse estado o tempo todo ao seu lado. Talvez, enquanto ouve tudo isso, você já sinta o corpo mais leve, como se algo dentro de você estivesse dizendo: agora eu entendi. E é exatamente isso. O entendimento cria liberação. No próximo bloco, quero conduzir você a selar esse novo estado com uma visualização guiada. Será o momento em que a mente, o coração e a energia do dinheiro se encontrarão no mesmo lugar. Você sentiu? Há algo diferente no ar, não fora, mas dentro. Essa serenidade que agora preenche o peito é a confirmação de que a lei respondeu. Florence costumava dizer: a palavra verdadeira não é eco, é semente, e toda semente germina no silêncio. O decreto foi plantado, e o universo já está trabalhando nos bastidores. As ideias certas, as pessoas certas e as oportunidades certas estão sendo atraídas ao seu campo neste exato momento. Não há mais o que forçar, há apenas o que permitir. Você não precisa de provas externas para confiar. As provas virão quando você agir com naturalidade, quando parar de correr atrás e simplesmente andar no ritmo da abundância. A partir de agora, tudo o que chegar até você será reflexo do que foi decretado hoje. Por isso, inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque este é apenas o primeiro passo de uma jornada de lembrança. Nas próximas semanas, vamos mergulhar em um novo ensinamento de Florence Scovel Shinn, um que ela chamava de O Código da Riqueza Invisível, onde você vai aprender como manter o fluxo ativo mesmo diante das dificuldades e como transformar obstáculos em confirmações espirituais de que o bem está vindo. Cada vídeo é uma nova chave, cada palavra, uma nova porta que se abre dentro de você. Aqui, estamos reconstruindo a fé como prática e a espiritualidade como ciência aplicada da alma. Este não é um canal sobre esperança, é sobre experiência viva. Você não está sozinho. Mais de insira número crescente de inscritos,
Pessoas já estão aplicando esses decretos, testemunhando mudanças reais em poucos dias. Dinheiro inesperado, convites, reconciliações, soluções que pareciam impossíveis. E você é parte disso agora. Florence dizia: "O universo adora um coração decidido." Se este vídeo tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que esteja preso no medo. Porque cada vez que uma pessoa lembra quem é, a vibração do planeta se eleva. Você é uma centelha desse despertar. E antes de encerrarmos, feche os olhos por um segundo e repita mentalmente: "Eu já estou no fluxo. Eu sou o canal da abundância divina e tudo o que é meu por direito está a caminho." Sinta o corpo relaxar. A palavra foi dita. A energia foi liberada. Agora, o que resta é observar o milagre se tornando cotidiano. Nos vemos no próximo vídeo, onde Florence nos guiará a compreender por que a riqueza espiritual é a base de toda prosperidade material. Até lá, mantenha-se em gratidão e lembre-se, o dinheiro corre até você, porque você se lembrou de onde vem. O decreto foi selado. O universo já respondeu. Receba. Feche os olhos um instante. Respire fundo, lenta e profundamente. Sinta o ar entrando como uma promessa invisível e saindo como um alívio. Agora, imagine que à sua frente há um espelho de água dourada. Cada pensamento que você teve sobre dinheiro se reflete nessa superfície. O medo, o esforço, a pressa. E à medida que você observa, essa água começa a brilhar, dissolvendo as velhas imagens. Florence chamava isso de o batismo da consciência. É o momento em que você abandona a identidade da luta e assume a do herdeiro divino. O dinheiro deixa de ser um peso, passa a ser mensageiro da harmonia. Imagine-se agora caminhando por um campo amplo, banhado por luz suave. O chão vibra sob seus pés, como se cada passo fosse reconhecido pela terra. Sinta o vento, a leveza, o silêncio. Em suas mãos há uma pequena semente de ouro. Florence dizia que toda palavra de fé é uma semente plantada no solo do invisível. Você acabou de plantar a sua. Aos poucos, essa semente começa a pulsar. Cresce uma raiz de luz, depois um caule, depois folhas que se abrem. No lugar onde antes havia medo, agora há vida em expansão. Essa é a metáfora viva do que está acontecendo dentro de você neste exato momento. A frase que você pronunciou não ficou no ar. Ela foi plantada no campo que obedece à sua vibração. E a colheita já começou. Você chegou até aqui não por acaso. Nenhum vídeo chega até alguém sem razão quando o tema é a palavra falada. Você foi atraído porque uma parte de você já sabia que havia algo além das tentativas e frustrações. Essa parte silenciosa, que Florence chamava de a mente divina em ação, te trouxe aqui. Talvez você tenha atravessado fases de luta, de solidão, de trabalhar demais por pouco retorno. Mas hoje, algo dentro de você foi reposicionado. Você não é mais um buscador tentando conquistar prosperidade. Você é o canal pelo qual a prosperidade se manifesta. Florence repetia: nada que te pertence pode ser perdido. E nada que te limita pode permanecer quando a verdade é declarada. A partir de agora, fale menos sobre o que falta e mais sobre o que flui. Quando olhar para o mundo, diga em silêncio: tudo está trabalhando a meu favor. Essa é a linguagem dos que compreenderam a lei. A abundância não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando o medo vai embora. E se o pensamento antigo tentar voltar, apenas respire e lembre-se: o poder que me sustenta nunca dorme. Você não precisa mais implorar, não precisa competir, não precisa se provar. O decreto já foi enviado e a vida está apenas organizando o cenário para que o resultado te encontre. Agora, imagine por um instante milhares de pessoas ao redor do mundo pronunciando a mesma frase, lembrando-se da mesma verdade, despertando para o mesmo poder silencioso.
Cada voz acende outra e o planeta inteiro começa a vibrar um pouco mais alto. É assim que a consciência coletiva muda, uma palavra de cada vez. Você é parte desse movimento e cada vez que aplica o que aprendeu, cada ato de fé que realiza, abre caminho para que outros encontrem a mesma luz. Lembre-se, a partir de hoje, do decreto que acendeu tudo. O poder que criou o ouro, o trigo e a luz é o mesmo poder que me sustenta agora. Eu não busco o dinheiro me reconhece como sua origem. Essas palavras agora pertencem à sua vibração, não ao vídeo. Repita-as mentalmente sempre que sentir a dúvida se aproximar, não para convencer o universo, mas para lembrar-se de quem você é. No próximo instante, o mundo continuará o mesmo, mas você não. A porta que antes era simbólica agora está aberta, e o rio que antes parecia distante já começou a correr em sua direção. Florence dizia: "A fé é o descanso do guerreiro que descobriu que a batalha nunca existiu."